Olá pessoal, aqui é José Guimarães do canal Direita Volver Opinião. Vou fazer um vídeo hoje sobre. O título que eu vou dar vai ser A Mentira Revolucionária através da Mídia. É só para esclarecer que, por mais que nós tenhamos tido culpa nesse processo todo por nossa arrogância, nossa atitude de soberba, achando que nós somos do lado certo e, portanto, o lado certo vai vencer sempre, independente do que nós façamos para impedir isso, não é verdade, isso não acontece assim. E eles trabalharam pesadamente para fazer você acreditar nas mentiras deles. Então, muitos de nós repetem coisas hoje em dia que num primeiro instante nos soa muito estranho, num segundo instante nos soa não tão estranho, num terceiro instante você se adaptou para não ficar diferente dos outros, num quarto instante você vira um fascista caso você não abrace a causa, né? Então eu já ouvi, por exemplo, de pessoas muito próximas de mim dizendo o seguinte: eu faço uma pergunta, o que você acha das cotas? Se a pessoa é contra, para mim um fascista eu já não converso mais. É exatamente o ponto final da história. Você não pode ter opinião que não seja aquela que eles querem que você tenha. E isso não foi por acaso, isso foi uma coisa estudada, foi uma coisa trabalhada, foi uma coisa que foi durante muitos anos feita, né? Então eu queria pedir a vocês aí que se inscrevesse no meu canal, ativasse o sininho, desse o like, comentasse, compartilhasse o nosso conteúdo. E lembrando que sexta-feira, dia 23 de dezembro, às 6 da tarde, da hora do Brasil, eu vou fazer uma live com um pessoal que eu já fiz live, inclusive, que é a comissária Angela Arendt, que trabalha muito nessa parte de busca dos direitos trabalhistas e previdenciários dos ex-funcionários Varig, o comandante Marcelo Lins, que escreveu o caso Varig, né? Um livro sobre os bastidores do fechamento da Varig. E eu posso te garantir que tem mais informações e bem mais interessantes do que foram vinculadas recentemente num especial de uma outra plataforma. E eu estou em contato com a jornalista Regina Vilela, para que ela venha dar, na sua visão, no seu conhecimento político, social brasileiro, a análise dela do macro do Brasil, porque a Varig se insere nesse macro. A Varig é o micro do macro brasileiro, onde os amigos do rei sempre têm as benesses, né? JBS é amigo do rei, vira maior produtor de proteína bovina do mundo, né? Proteína animal do mundo. Ike Batista é amigo do rei, consegue as benesses, vai explorar o pré-sal, dando certo ou dando errado, o fato é que ele era protegido. Odebrecht, OS e essas coisas dos amigos do rei, os bancos, os amigos do rei, sempre estão se beneficiando com medidas que são sempre contra o povo, sempre, quer dizer, eles sempre mentem dizendo que vão ajudar o povo, mas só prejudicam, né? Então ela vai nos trazer essa visão política e nós vamos tentar inserir a Varig nesse contexto de fazendo esse paralelo do que o Brasil é com esses nossos políticos, em sua grande maioria corruptos e que se interessam apenas pelos seus ganhos pessoais, em detrimento do povo brasileiro, né? Bom, hoje eu vou fazer uma leiturazinha rápida sobre um capítulo de um livro maravilhoso do Olavo de Carvalho, que fala sobre exatamente essa coisa da mídia, o que ela vincula para nós como certo, todos os dias nos massacrando com essa informação e nos faz acreditar naquilo ali, né? Porque muitas pessoas acreditaram na falácia da Covid, né? Não que a Covid não tenha sido uma coisa terrível, horrorosa, que matou pessoas no mundo inteiro, mas já existiram outras gripes aí que não geraram tanto problema e não pararam o mundo. Isso aí foi multiplicado, orquestrado para parar o mundo de maneira a quebrar a cadeia de produção.
e com isso gera todas essas dificuldades. Quando você cria as dificuldades, o governo cresce para ser o facilitador da recuperação, que é exatamente o que eles querem, um governo grande que determine a sua vida. Você não pode mais nada, você não tem mais independência, você não tem mais direito à voz, se você se opõe ao que o governo diz, você vai preso, o seu negócio tem que ser fechado, porque o seu negócio tem que ser do governo, e por aí vai, essas coisas todas, né? Então é o seguinte, vamos lá. Isso aqui foi um artigo publicado pelo Olavo de Carvalho no Diário de Comércio, em 2012. O nome do artigo era Conduzidos à Força. Abortismo, casamento gay, cotas raciais, desarmamento civil, regulamentos ecológicos draconianos, liberação das drogas, controle estatal da conduta religiosa, redução da idade de consentimento sexual para 12 anos ou menos. Tais são, entre alguns outros, os ideais que fazem bater mais forte o coração de estudantes, professores, políticos, jornalistas, ongueiros, empresários esclarecidos e demais pessoas que monopolizam o debate público desse país. Tudo que eu falei agora, ele falou em 2012. Está acontecendo de novo agora. O Lula está dizendo tudo que ele falou aqui, o Lula está falando que vai fazer. E todo esse pessoal da mídia, os professores universitários, os nossos estudantes universitários que não sabem somar, né, 2 mais 2, né? E jornalistas, ongueiros, empresários que se beneficiam do sistema, fazem isso. Basta ver Itaú, XP, Magazine Luiza, essas coisas aí, tudo apoiando isso aí. Por quê? Porque vão ganhar dinheiro com isso, porque o governo vai apoiar eles. Com o teu dinheiro, com o dinheiro do contribuinte, tá? Nenhuma dessas propostas veio do povo brasileiro ou de qualquer outro povo. Nenhuma delas tem sua aprovação. O ser humano, o ser humano médio, em sua grande maioria, ele é conservador. Isso não importa. Elas vêm sendo e continuarão sendo impostas de cima para baixo, aqui como em outros países, mediante conchavos parlamentares. Ouçam, que coisa impressionante esse cara, brilhante, o professor Olavo de Carvalho. Conchavos parlamentares, quer dizer, vão ser impostos por conchavos parlamentares, expedientes administrativos calculados para contornar o debate legislativo, então não se discute o assunto, propaganda maciça, Rede Globo o dia inteiro, todos os dias, o dia inteiro, dizendo que o certo é o casamento gay, né? E se isso pegar, acabou o mundo, né? Porque só existe procriação entre heterossexuais. Não tem como procriar entre homossexuais. Então, se fosse Adão e Ivo, acabou a humanidade, né? Adão e Eva. Não é à toa. Não que eu tenha alguma coisa contra homossexuais, cada um faz o que quer. Mas não se pode dizer que isso é que é o certo e o outro é o errado. Não existe certo e errado. Mas não se pode excluir heterossexuais e transformá-los em criminosos. Propaganda maciça, boicote e repressão explícita de opiniões adversas. Quando você se posiciona contra o sistema eleitoral brasileiro, você vai preso. Quando você se posicionava contra a forma imbecil que nos trancaram em casa durante a Covid, você ia preso. E last but not least, farta distribuição de propinas, muitas delas sob a forma de verbas de pesquisa oferecidas a professores e estudantes sob a condição de chegarem às conclusões politicamente desejadas. De onde vêm essas ideias? A técnica com que se disseminam e o dinheiro que subsidia a implantação forçada. A fonte desses 3 elementos é única e sempre a mesma: a elite bilionária fabiana e globalista que domina a rede bancária mundial e tem nas suas mãos o controle das economias de dezenas de países, assim como da totalidade dos organismos internacionais reguladores, Organização Mundial de Saúde, por exemplo. Talvez assim, eu também tive que consultar, tá? Isso aí não é... o que vem a ser elite bilionária fabiana? A Sociedade Fabiana é uma agremiação política socialista que se opõe à luta de classes, sendo fundada em Londres em 4 de janeiro de 1884. Recebeu esse nome por valer-se de uma tática gradual e temporizada
que lembrava, sob alguns aspectos, a política do cônsul Fábio Máximo, o, o, o contactor, que na sua luta contra Aníbal e os cartagineses da Segunda Guerra Púnica, adotou uma estratégia bélica de espera e de lento atrito em uma guerra de desgaste. O fabianismo acredita na gradual evolução da sociedade, eles chamam evolução, para mim é involução, através de reformas incipientes e de forma evolucionista que conduzam gradualmente ao socialismo, diferenciando-se do marxismo, que prega uma passagem revolucionária ao socialismo. Ok? Entre essas pessoas, tem várias pessoas que todo mundo cultua como pessoas maravilhosas, mas na realidade são os criminosos da sociedade mundial, né? Bernard Shaw, George Bernard Shaw, Leonard Woolf, Virginia Woolf, e por aí vai. Bertrand Russell, escritores famosos e blá blá blá, que vêm impregnando a sua cabeça com essas mentiras absurdas, né? Bom, no meio do quadro há, é claro, alguns segredos, bem como a supressão de notícias indesejáveis. Rede Globo não publica o que é desejável. E quando não tem jeito, ele fala assim, a economia despiorou. Quando assumir esse bandido de cachaceiro, pudim de cachaça, eles vão dizer que a economia desmelhorou? Não. Ordenada desde muito alto e praticada com notável subserviência pela classe jornalística. No Brasil, o jornalista agora é uma classe realmente ridícula, onde poucos honram aquilo ali, né? Mas estes não são, nem de longe, os fatores decisivos, né? Basicamente, o que eu tinha para falar sobre isso aqui está reduzido nesses trechos que eu li, mas tem mais um trechinho aqui já de um outro artigo, que é da servidão hipnótica, que também é de 2000, foi publicado no Globo. Ele diz o seguinte: o deslocamento semântico da extrema-direita, novamente, entre parênteses, porque extrema-direita eu nunca vi na minha vida, em lugar nenhum, né? O que vem a ser extrema-direita? Eu não conheço. Eu ouvi falar a vida inteira que o PSDB era de direita. E eles são de esquerda, eles são socialistas gramscistas. Então, não são de direita, eles são de esquerda, né? Então, a nossa direita era o PSDB, durante 30 anos. Cada vez mais, para o centro, visa a criar na opinião pública, por meio da sugestão irracional repetida, uma associação entre a imagem hedionda do nazifascismo e de qualquer resistência, por mais mínima e discreta, que se oponha aos caprichos e exigências da militância enfurecida. Ou seja, se você não repete aquele mantra imbecil e ignorante daqueles pregações deles, de tudo que é o certo é o errado, de tudo que é o que nós aprendemos é que é errado e tudo que é bom é tudo que é o inverso, que nós aprendemos a vida inteira que não é o certo, se você não repetir isso aí, você é um nazista. Imediatamente eles não permitem que você tenha uma opinião contrária. Você não pode criticar a Organização Mundial de Saúde porque você é um negacionista. Mas por que eu não posso criticar o cara? Ele pode estar errado. Esse Tedros Adhanom, por exemplo, ele é um burocrata, ele não é um médico. E ele falou para o mundo inteiro que todo mundo poderia tomar vacina. Ele mora na Europa, a Organização Mundial de Saúde é na Europa. Ele falou que não ia tomar vacina e esperar um ano para tomar quando tomasse na África. Tinha que dar exemplo, né? E se você criticar isso aí, você é esculachado. Você não pode criticar ele. Isso é fake news. Você está influenciando negativamente as pessoas com uma agenda negacionista. Isso aconteceu comigo. Tá? É uma coisa impressionante isso aí. Quando eu falo dessas coisas, eu não falo de alguém distante, não. Eu falo, aconteceu comigo aqui. Esse assunto que eu estou falando aqui agora é exatamente isso. Qualquer coisa que você diga que não seja o que eles querem ouvir, você vira um criminoso. De acordo com a legislação brasileira, o voto é secreto e a apuração é pública. No Brasil, eles não permitiram fazer uma apuração pública.
E você não pode falar isso, porque senão você pode ser preso. Você não pode criticar o sistema eleitoral brasileiro, porque você pode ser preso. Então, está muito errado isso aí, né? Você não pode imaginar que isso seja Estado democrático de direito ou uma democracia. E que exista um devido processo legal nessa situação, onde você não tem direito à opinião, contrária ao que o iluminado diz que vale. Né? Bom, meus amigos, por hoje é só. Então, aguardo vocês na sexta-feira, 6 da tarde, hora do Brasil, para um bate-papo. Vai ser um bate-papo informal sobre esses assuntos aí de maneira geral, ok? Muito obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe. Não percam a fé no Brasil e, mais uma vez, cuidado, o pessoal da esquerda, eles são perigosos, ok? Forte abraço.